Olá, irmãos, bom dia. Eu estou aqui indo para uma consulta médica e estava refletindo sobre tudo que aconteceu de ontem para hoje e realmente pensando sobre o que eu poderia dizer. Na verdade, eu pensei primeiro em escrever alguma coisa para os irmãos, mas normalmente na segunda de manhã é muito difícil para mim pensar de maneira tão concreta, tão objetiva. E aí então, quando eu decidi fazer esse vídeo para vocês, para falar um pouco sobre toda essa situação, eu me lembrei dos 2 sermões que eu preguei ontem. E eu vou fazer 2 vídeos para falar sobre eles e tentar trazer algumas aplicações sobre essa situação. Primeiro sermão eu preguei pela manhã falando sobre o contentamento. E eu li a passagem de 1 Timóteo 6, quando o apóstolo Paulo fala sobre contentamento. Ele fala sobre contentamento mirando a busca pelas riquezas. Eu sei que não é necessariamente a situação em que nós estamos vivendo, o que muitos de nós estamos sentindo, não tem muito a ver com a cobiça. Eu sei disso. O contexto da passagem não é exatamente o sentimento que a gente tem hoje pela manhã, de um pouco de frustração e um pouco de tristeza também, enfim, sentimentos que são negativos, vamos dizer assim. Não é o contexto muito da passagem, mas tem uma parte que o apóstolo Paulo fala que eu acho que deve nos lembrar sobre o contentamento de maneira geral, não só no sentido de a busca incessante por coisas materiais desse mundo. Eu sei que talvez a maioria de nós, certamente a maioria de nós, não tem isso nesse momento. Mas tem um verso que nos faz pensar sobre toda essa situação e olhar para ela de uma maneira bíblica e cristã. Paulo diz assim: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Essa palavra toma posse da vida eterna é muito especial nesse momento. Não só nos livra de uma vida de cobiça, mas nos faz pensar sobre as coisas desse mundo como sendo realmente circunstâncias. Não são coisas perenes, perpétuas, não são coisas que vão prevalecer, são coisas que são circunstanciais. E não só as coisas materiais, que esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui, as coisas materiais desse mundo, riqueza e tudo mais, bens, mas também os acontecimentos, da maneira como estão hoje aqui, são circunstanciais, não são perpétuos. E por essa razão nós podemos pensar, como Paulo está dizendo aqui, de combater o bom combate da fé. E o que é combater o bom combate da fé? É permanecer firme. Aqui, como eu disse, o contexto é permanecer firme diante da tentação da cobiça. E esse permanecer firme, ele se aplica também à circunstância quando nós enfrentamos situações difíceis e que nós também pensamos sobre as coisas desse mundo. É verdade, sim, que muito da nossa preocupação diante da situação hoje tem a ver com coisas desse mundo, sim. Tem a ver com sustento, tem a ver com saúde física, tem a ver com o que nós vamos poder fazer, não podemos fazer, o que vamos poder ter, o que não vamos poder ter. Então, nessa situação, se aplica, sim, o que nós devemos responder a isso. É que nós temos um combate da fé, e esse combate da fé não é uma preocupação com as coisas que vamos ter, do que nós vamos poder fazer e ter. Não é exatamente isso. O combate da fé é como você vai se portar diante disso, que é exatamente a situação do contentamento. O contentamento não tem a ver com o que é bom ou ruim nas coisas desse mundo, mas tem a ver com como você vai lidar com as coisas desse mundo. Isso se aplica também à situação em que a gente vive hoje, com o resultado das eleições. Como você vai viver com isso? Como você vai combater com a fé
tomar posse da vida eterna. Isso faz você levantar os olhos para cima, como eu falei no domingo pela manhã. Você olhar para cima e esperar, como Paulo vai colocar aqui, essa salvação que virá com o nosso Salvador Jesus Cristo. É assim como nós devemos ter. Não é questão de se sofremos injustiça ou não, se devemos concordar com injustiça ou não. É claro que nós não devemos concordar com injustiça, é claro que nós devemos lutar para não sofrer injustiça, mas a injustiça vem. Ela vem. E a vinda da injustiça, conforme a providência de Deus, ela está acima da nossa vontade de querer passar por ela ou não. Está acima, ela virá. Não estamos imunes à injustiça nesse mundo. Até a volta do Senhor Jesus Cristo, nós vamos sofrer injustiça. E aí a questão é como você, como eu, vamos lidar com essa injustiça. Como? Tomando posse da vida eterna. Assim nós vamos passar. Há outras coisas a serem feitas? Sim. Mas todas elas podem ser frustradas. Todas as nossas atitudes em relação a isso podem ser frustradas. Nós podemos perder muitas coisas. Como eu gosto muito do hino Castelo Forte, quando ele diz: se temos de perder família, bens, prazer, e se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É exatamente isso que Paulo está fazendo com que a igreja esteja pensando e olhando. Com ele nós reinaremos, teremos a salvação eterna. Tome posse dela. Tome posse da sua salvação. Há coisas para serem feitas? Sim. Não devemos aceitar coisas erradas, injustiça? Não. Mas nunca se esqueça de que a injustiça, ela vai existir até a volta do Senhor neste mundo, ela vai existir. Mas há uma coisa que ela não pode tomar de você, é a vida eterna. A injustiça não pode tomar isso mais. Pode tomar riquezas, pode tomar o seu trabalho, pode tomar a sua liberdade, mas a injustiça não pode tomar a sua vida eterna. Não pode. Isso já está certo. Tome posse dela e siga em frente.